Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos à leitura. Vamos fazer a leitura como de costume. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que de modo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmão. Pode sentar. Esse texto, muito conhecido da igreja, nos relata um diálogo que Jesus manteve com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um judeu, um homem que tinha uma certa influência na sinagoga. A sinagoga era um local onde se reuniam os judeus para adorar. Nós podemos imaginar o templo de Jerusalém aqui, e as congregações ao derredor da sinagoga. Nós sabemos que o nascimento da sinagoga são resultados de quando o templo é destruído e os judeus vão para outras nações, e lá naquelas nações eles tinham necessidade de prestar culto a Deus. Então estabelece a sinagoga.
E a Bíblia diz que entre os fariseus, porque no templo de Jesus havia dois grupos religiosos, apesar de ser judeus, mas eles se dividiam em fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjo e não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam na existência dos anjos, que a Bíblia nos ensina, e acreditavam também na ressurreição. E este homem que vai falar com Jesus, chamado Nicodemos, ele era fariseu. E ele vai ter de noite com Jesus, provavelmente em função da sua posição, porque tem gente que se acha tão importante nesta vida, que ele tem vergonha de se chegar a Deus. E às vezes eu fico imaginando o seguinte: hoje mesmo na classe lá dos novos convertidos, a aula foi quem é Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus, porque as pessoas, o homem e a mulher que nasce nesse mundo, ele nasce nas trevas do pecado. E eu fiz até uma brincadeira lá na classe. Eu chamei um irmão e coloquei ele de costa para a mesa onde estavam sentados os irmãos, e eu disse: irmão, as religiões é o seguinte, já ouviram essa conversa? Todas religiões são boas. Já ouviram essa conversa? O que nos importa é que todas as religiões falam de Deus. Já ouviram isso? E todas as religiões conduzem a Deus. Mentira. O diabo é muito mentiroso. E as pessoas dizem assim: pastor, vocês são muito radical. Vocês acham que só vocês que vão ser salvos? Eu digo: não, eu não sou radical. Eu creio em Jesus. E eu creio nele, eu creio no que ele disse, eu creio na sua morte, na sua ressurreição. E ele disse para mim o seguinte: que ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é a verdade, ele não é uma das verdades. E ele termina dizendo: eu sou a vida, fora de mim não há vida. Se o homem e a mulher quiser viver eternamente, tem que entrar pelo caminho. Existe um grande abismo entre o homem e Deus. E esse abismo, ele só pode ser vencido através da cruz de Jesus Cristo. Tem que passar pela cruz. Então, a questão é essa. Todas as religiões não levam a Cristo, não leva a Deus, porque o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E esse religioso foi de noite ter com Jesus, provavelmente a parentela, provavelmente a posição. E algumas pessoas não são salvas porque eles não querem se expor, eles têm vergonha de dizer que é um crente em Jesus Cristo. Ninguém tem vergonha de vestir a camisa de um time, ninguém tem vergonha de defender uma ideologia política, ninguém tem vergonha de nada. Mas quando chega com relação à fé, parece que as pessoas têm vergonha. Agora, isso é sobrenatural. Essa questão não é uma questão humana, é uma questão espiritual. Nós crentes, e uma coisa é muito verdadeira, que quando Jesus ressuscita e se apresenta aos seus discípulos, e eles começam a perguntar se seria estabelecido o reino, e Jesus olha para ele e diz assim: não interessa a vocês saber quais são as estações que o Pai estabeleceu o tempo, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para proclamar o meu evangelho. Estou parafraseando o texto. Se o crente, mesmo crente, crendo em Jesus, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, a opressão deste mundo é tão forte, a argumentação do diabo, que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus, a pessoa fica intimidada. Mas quando você sabe quem é Jesus, meu irmão, quando a gente sabe quem é Jesus, meu irmão, não tem para ninguém
Quem é Jesus? Vamos ver quem é Jesus. Quem é Jesus? No Evangelho de João, começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, qual é o princípio que João está nos relatando? Aí nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo de número 1. No princípio, olha que coisa, lá em João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas nós queremos saber que princípio é esse que João está nos dizendo. Aí nós vamos lá para o livro de Gênesis. No princípio, o mesmo princípio que João está relatando para nós, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Voltemos lá para o livro do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Por Ele quem? O Verbo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, pois nele estava a vida. Nele quem? O Verbo. Estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E o texto continua: e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas ele veio para que falasse a respeito da luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Sem o Verbo, todo homem, toda a humanidade continuaria nas trevas do pecado. Aí a gente volta lá para o livro de Gênesis e diz assim: e disse Deus, a ação de Deus falando. Deus fala, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O princípio da vida é a luz. Até as plantas precisam de luz. O homem e a mulher que vive nesse mundo precisa da luz. Aí o texto diz que Deus diz: haja luz, e Deus vai falando e tudo vai sendo criado. Aí nós voltamos novamente lá para o Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E como é que Jesus é concebido? Como é que esse Verbo se faz carne? A moça se chama Maria. A moça é virgem, nunca teve contato com homem. A Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo de Deus veio sobre aquela moça, e ela concebeu, ficou grávida. A semente naquele corpo daquela moça é divina, mas agora aquela semente vai nascer um menino chamado Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Existem uns heréticos que diz que quem morreu na cruz não foi Jesus. Sim, meu amado, foi Jesus. A Bíblia diz que ele estendeu seus braços ali,
E o sofrimento era tão tremendo. Eu imagino, irmão, o sol escaldante daquela região, a dor profunda daqueles pregos nas suas mãos, aquela coroa cheia de espinho, aqueles espinhos afundados na sua fronte, o sangue esvaindo, caindo no seu rosto, caindo nas suas mãos, nos seus pés. Jesus está ali naquela dor que nós não conseguimos imaginar, nós não sabemos quantificar. E lá está o nosso resgatador, o Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o teu pecado. Alabás. Nicodemos está falando com Jesus, ele está falando com Deus encarnado. Pastor, como é que é esse negócio? Deus encarnado. A Bíblia diz, e tem outros heréticos que dizem assim, esse negócio da trindade não existe. Aonde já se viu esse negócio da trindade? Aonde está escrito na Bíblia a trindade? É nécio mesmo. É querer ser muito nécio. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, versículo de número 19. Ide pelas nações, prega o Evangelho, ensinando-as a guardar. E ele diz assim, ide, ensinai, batizando-as, em nome do, se são três é o que é? Trindade, é três. Você vai lá para a epístola de João, ele diz, são três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quantos são? Se é três é o que é? Trindade. Não vejo dificuldade nenhuma. Jesus está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele desce às águas, a Bíblia diz que o céu se abre, uma voz diz, eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma de pomba e Jesus é batizado. Lá estava o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Nós vamos lá para o início no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está criando? Deus Pai. E a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz. O que é isso? É a trindade. Amém? Mas vamos voltar lá para o Evangelho aqui. Diz que Nicodemos foi ter de noite. Se você está aqui, meu amigo, minha amiga, tem vergonha de Jesus, não quer que ninguém fique sabendo que você é crente, Deus não chama homens e mulheres para ser agente secreto. Crente é testemunha. Crente é testemunha da bondade, da misericórdia, da libertação de Deus, que fez na sua, na minha vida e quer fazer na vida do ouvinte que está te ouvindo. E é isso. Então, quando o crente não quer se identificar com Jesus, é muito estranho, porque um filho, ele nunca quer deixar de parecer com o pai e com a mãe. A criança nasce, a pessoa diz assim, mas esse menino é muito parecido com a senhora, é muito parecido com o senhor. E esse menino, essa menina vai crescendo, e alguém diz assim, é seu filho, não é? Mas como é que você sabe que é meu filho? Ah, é sua cara. Como é que as pessoas sabem que nós somos crentes em Jesus Cristo? Pelo nosso comportamento. A Bíblia diz que nós ficamos parecendo com Jesus. Não precisa dizer para as pessoas que você é crente. E Nicodemos vem lá de noite falar com Jesus, e ele vem com aquela conversa. Nós sabemos que tu és mestre,
porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconhece aqui em Jesus que ele é um servo de Deus, mas não reconhece Jesus aqui como Deus, que é o caso que acontece com aquele discípulo, que nós muitas vezes achamos que ele é um incrédulo. Tomé era um bereano, meu irmão. Quando todo mundo falou que viu Jesus ressuscitado, ele falou: é o seguinte, vocês viram, mas eu não vi. Eu só acredito se eu tocar nos sinais dos cravos. Estava lá todos os discípulos reunidos, a porta fechada, porque eles estavam amedrontados. E aí de repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí Jesus chama lá Tomé, vem aqui, aperta aqui. Aí ele apertou, aperta aqui. Quando ele apertou, Tomé fez a maior declaração que um discípulo fez. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele disse assim: Deus meu, Senhor meu, e se prostra na presença de Deus. Você pode conhecer Jesus que cura, você pode conhecer Jesus que liberta os endemoniados, mas você precisa reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Se você não reconhecer que Ele é Deus, Alabash, Onebras, você vai ficar igual aquela multidão que corria atrás de Jesus só por causa do pão. Tem muitos crentes que querem ser crente para melhorar de vida, mas aquela mulher que há 12 anos estava sofrendo do fluxo de sangue, ela queria sentir, ela sabia que quando tocasse em Jesus ia sair virtude. Você não pode estar na igreja porque depois que você aceitou Jesus melhorou a sua vida. Isso é muito importante, melhora mesmo, irmão, porque melhorou o seu casamento, melhorou o seu relacionamento, melhorou tudo na sua vida. Isso tudo é importante, mas o mais importante é sabermos que Jesus Cristo é Deus, e que se não servirmos a Ele, não tem saída para nós. E Nicodemo está dizendo aquela conversa: sabemos, se Deus não é contigo, que não pode fazer sinal. Jesus olha para Nicodemos, porque é o seguinte, irmão, tem gente que pensa que engana a Deus, tem gente que acha que dá para montar esquema com Deus. De Deus ninguém zomba. Aí o irmão, a irmã fica pensando assim, vai: irmão, aquele irmão, aquela irmã, tá, fica em paz, irmão, ora por ele, ora por ela, quem cuida dele. A Bíblia diz que cada um de nós, nenhum de nós temos que ficar cuidando da vida do nosso irmão, da nossa irmã. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. Acabou, meu irmão, acabou. E aí Jesus olha para Nicodemo, só Nicodemo, eu vou, essa conversa sua aí está muito boa, mas o problema seu, Nicodemos, não é esse negócio não. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vê. Pastor, como é que é esse negócio de nascer de novo? Vamos lá. O homem, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, toda a raça humana se tornou pecadora. Eles foram destituídos, isso é, foi tirado a filiação que o homem e a mulher tinham de Deus. Eles deixam de ser filhos e se tornam criaturas. A Bíblia diz que o homem se separa de Deus. Este homem, esta mulher que estava no paraíso, é expulso do paraíso. Eles não podiam permanecer no paraíso, porque o paraíso é para os obedientes, para aqueles que crêem no Senhor, e eles desobedeceram a Deus. Então é expulso Adão e Eva, e Adão e Eva dá origem à raça humana. Aqui entra um negócio que o tempo não nos permite, e nós não vamos entrar por esse caminho. Aí alguém fica pensando: pastor, tem japonês, tem chinês, tem alemão, tem francês, tem inglês, tem brasileiro.
tudo de um tronco só, de Adão e Eva. E é uma coisa muito interessante. Os problemas que afligem o indiano são os mesmos problemas que afligem os norte-americanos. Os problemas que afligem os norte-americanos são os mesmos que afligem os europeus, e assim por diante. E as pessoas, e a ciência hoje está chegando à conclusão que todos nós viemos de um tronco só. Mas isso a Bíblia já diz. Eu não preciso que a ciência venha dizer para mim. Porque nós não precisamos que a ciência venha dizer que Jesus foi crucificado e alguém dizer, agora eu creio. Eu tive um chefe na empresa que eu trabalhei e ele dizia crente. E ele dizia assim para mim, pastor, eu gosto muito dos teólogos alemães. E ele ficava lá, que ele sabia alemão, falar aqueles nomes tudo estranho para mim. E o alemão fulano de tal e tal, e arqueólogo, e descobriu. Eu olhava bem para ele e dizia, meu irmão, para mim não está dizendo nada. Eu creio em Jesus, eu não preciso que nenhum cientista venha dizer para mim que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que está na Bíblia é verdade, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Aí Jesus olha bem para Nicodemo e fala, Nicodemo, o seu negócio é mais profundo. A questão sua, irmão, não adianta a reforma. A pessoa não adianta. Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de prostituir, eu parei de adulterar. Isso não resolve, meu irmão. Meu amigo, não adianta. Se você não bebe, não fuma, não adultera, não se prostitui, você continua pecador. Pastor, mas eu não sou como aqueles... Meu irmão, o único problema é esse. O pecado tem várias formas de manifestação, mas o homem e a mulher sem Deus está em pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus na sua vida. O homem está morto em ofensas e pecado. Esse homem, ele pode estar vivo fisicamente, mas essa vida fisicamente que ele tem, ela é passageira. Um homem, o irmão mandou um zap para mim, lá no zap diz que tem um homem de 126 anos. A pessoa dura 126 anos. Todo mundo diz, meu Deus, quantos anos? Meu irmão, é melhor morrer antes. Porque com 126 anos, meu irmão, você está um caco do caco. E as pessoas, como as pessoas não conhecem o outro lado, ele diz, pastor, faz qualquer negócio para ficar vivo. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ficar vivo. E é verdade, está certo, nós não fomos. Por que a gente não quer morrer? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas o diabo interviu na criação. E hoje lá na classe uma nova convertida perguntou, pastor, Deus testou o homem? Porque, não, Deus não testou o homem. Deus não colocou Adão e Eva lá no paraíso para testá-lo. Deus, na sua capacidade, naquilo que é inerente a Ele, Ele é onisciente. Ele sabe antes de acontecer. E sabendo antes de acontecer, e Deus que estabelece projeto, e que não muda o seu projeto, Ele estabeleceu o projeto de criar o homem e a mulher. Esse é o projeto de Deus. E fazê-los viver felizes para sempre. Esse é o projeto original de Deus. Mas Deus que é onisciente, que sabe antes de acontecer, Ele viu lá que o diabo iria induzir Adão e Eva a pecar. E a Bíblia diz que lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado,
Ele já havia preparado a minha e a tua salvação. E antes que o mundo fosse criado, na onisciência de Deus, isso é muito forte, Ele já havia me escolhido e escolhido você. Meu amado, deixa eu falar um negócio para vocês. Tenho 5 minutos para terminar. Presta atenção. O nosso Deus, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus que enviou Jesus Cristo, que permitiu que Ele fosse ao Calvário, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria retirada do pecado. O pecado só poderia ser retirado do homem através do sangue, e o sangue de um justo. E Jesus lá no Calvário derrama o seu sangue pelos meus e pelos teus pecados. Jesus é tirado da cruz, é sepultado, sexta, sábado, domingo. Jesus Cristo é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alabranavaz. E o Senhor Jesus se apresenta ressurreto aos seus discípulos e diz: vai por todos os lugares do mundo e conta para as pessoas por que eu vim ao mundo, por que eu morri. Diga para elas que eu vim para resgatá-las e fazê-las dela novamente filhas e filhos de Deus, para viver eternamente. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, os discípulos temerosos, ele olha para os discípulos e diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não contaria isso para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for, eu volto para buscar vocês. Irmão, essa é a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, eu, você, nós estamos esperando Jesus Cristo. Nós já nascemos de novo. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Por que tem que nascer de novo? Porque o homem reformado não serve para Deus. Deus faz do homem uma nova criatura. É por isso que quando o homem ouve o Evangelho do perdão de Deus, o Espírito Santo de Deus o convence de que ele é pecador, de que ela é pecadora. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas amam mais o pecado do que o perdão que Deus nos dá através de Jesus. Mas eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você está atrás, necessitado, reconhece que precisa do perdão de Deus, que Ele nos dá através da pessoa gloriosa de Jesus no Calvário. Jesus Cristo é o substituto, mas nós só podemos usufruir dessa conquista se nós aceitarmos. Se nós rejeitarmos, pastor, como é que esse negócio eu tenho que aceitar? Sim, meu querido, você tem um livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, Deus dizia: todo mundo é crente, me obedece, ponto final. Mas não é assim, meu irmão. Nenhum de vocês foram obrigados a vir para a igreja nessa noite. Nenhum de nós somos obrigados a vir um culto de oração. Nenhum de nós somos obrigados a vir um culto de doutrina. Nenhum de nós somos obrigados a conhecer a revelação de Deus. Mas Deus amorosamente diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado dessa vida vazia, sem significado, oprimidos,
a opressão. A pessoa, se é jovem, goza tudo que o mundo dá. Bebe, fuma, se prostitui, está angustiado. E alguns dizem: eu não tenho prazer em viver. E por que essa insatisfação humana? E parece que quanto mais o homem tem recursos materiais, mais angústia ele tem no coração, porque ele busca os recursos materiais, pensando que esses recursos vai preencher o vazio da sua alma. Mas quando ele adquire os recursos, ele percebe que ele continua com o vazio. Alguns acham que o conhecimento, que adquirir conhecimento, vai preencher o vazio. E ela começa a estudar, e vai, faz mestrado, pós-graduação, pós-doutorado, e vai embora. Mas eles continuam frustrados, ensinando, mas frustrado, vivendo, mais frustrado. Aí eles olham para nós, vive de aluguel, ganha salário mínimo, pega o trenzão aqui, trabalha 9, 12 horas, e aí olha para você, você está sorrindo. Aí um dia alguém falou para mim, eu nunca esqueço isso: você parece uma hiena. Eu falei: por quê? Você está sempre rindo. Eu falei: mas lógico, quem tem Jesus é feliz. Como que um homem ou uma mulher que sente o perdão de Deus na sua vida, que o Espírito de Deus testifica com o seu espírito, que ele, ela é filho de Deus, meu irmão, estou ganhando salário mínimo, mas estou tranquilo, estou morando agora é comunidade, estou morando na comunidade, mas estou feliz, porque daqui a pouco vou viver em mansões celestiais. Queridos, queridas, lá abaixo, Deus nos tem dado essa promessa. Permanecemos firmes, aconteça o que acontecer, vamos permanecer firmes na fé. E a Bíblia diz: se tu creres, eu vou parafrasear o texto, você vai ver o Senhor Jesus face a face e vai viver com Ele, na presença dEle, para sempre. Quem crê nisso? Permaneça nisso. Palavra na voz. Aconteça o que acontecer, o nosso negócio é o céu. Palavra na voz. E aquele que nos prometeu é fiel. Quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui no nosso meio que ainda não desfruta desse perdão na sua vida, mas que gostaria de desfrutar desse perdão, que acredita que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, que acredita que o sangue dele tem o poder para fazer isso? Pastor, eu acredito nisso tudo, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que o homem e a mulher, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que você será salvo. Mas para isso você precisa receber o presente de Deus, e o presente de Deus é o perdão dos nossos pecados, que Ele nos dá através do sangue de Jesus. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer abrir o teu coração e quer dizer: Senhor, eu quero recebê-lo nesta noite como meu Senhor e Salvador da minha alma. Eu quero desfrutar do perdão que o Senhor conquistou no Calvário. Pode descer, jovem, vem afim, pode vir. Tem mais alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida, dizendo: Senhor, a minha vida nesta noite eu entrego nas tuas mãos? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite quer reconciliar? Vamos nos colocar em pé. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu vou orar por este jovem,
E você que já serve a Deus, e que talvez está aqui nessa noite, mas tem sentido que tem falhado com Deus. O diabo, ele é especialista em nos acusar, em tentar dizer para nós que não há mais jeito. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz: se dissermos que não pecamos, mentimos, e não há verdade em nós. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel, é justo para nos perdoar e nos purificar. Ele está aceitando ou está retornando? Retornando. Dobra o joelho, querido. Como é que é o seu nome? Luiz, dobra o seu joelho. Fala com Deus nesse momento. Ora junto com eles. Vamos orar. E nessa oração você também pode orar, irmão. Você fala: eu já sou crente, pastor. Mas se Deus falou com você, e se você sente que alguma coisa ainda te oprime, que alguma coisa te escraviza, nessa noite é a noite da libertação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor continue falando ao coração do Luiz. Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor. Faz dele um cidadão dos céus. Usa esse homem na tua obra, Senhor. Faz deste homem, Senhor, um instrumento poderoso, para que homens e mulheres, através da instrumentalidade dele, seja alcançado ao teu reino. Senhor, nessa noite ouve a confissão do teu filho, da tua filha que está falando contigo. Senhor, nos perdoa se temos transgredido contra a tua santidade. Nós queremos continuarmos firmes na tua presença. Senhor, essa é a nossa oração de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, através de Jesus Cristo no Calvário. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus